Olá, eu sou Cristiane Tio e esse vídeo é parte de uma série com os 10 mandamentos do branding emocional. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e verificar os links que eu deixo na legenda do vídeo, porque lá você encontra checklists e e-books gratuitos, os meus perfis das redes sociais, o link para o canal no Telegram. Então, deixe o seu like no vídeo se esse conteúdo for útil para você, compartilhe com seus amigos e parceiros de negócios. Então, vamos lá, bora pro vídeo, bons estudos! Analisar o comportamento do consumidor é então entender como que as pessoas tomam decisões de compra e consumo. É uma ferramenta muito importante na hora que a gente está elaborando a nossa estratégia, na hora que a gente está criando produtos, serviços, na hora que a gente vai fazer mudanças e na hora que a gente vai comunicar também os nossos produtos e serviços. Mas aí, na hora que a gente fala da comunicação, de marketing, né, é muito comum a gente ver algumas marcas que se comunicam de uma maneira que parece que ou elas estão em guerra ou elas estão querendo tramar algum tipo de golpe, algum tipo de trambique aí com o consumidor, né? O consumidor, ele parece ser tratado como uma vítima, uma presa ou um inimigo que precisa ser abatido pela marca. O primeiro mandamento do branding emocional, que foi proposto pelo Mark Gobet, fala exatamente sobre isso. Os consumidores, eles são pessoas. E são as pessoas que a gente quer servir, as pessoas que a gente quer ajudar. Eles não são presas, inimigos, né? A gente não tem que falar com eles de uma maneira como que se a gente estivesse colocando essas pessoas na parede ou se a gente estivesse querendo enrolar essas pessoas com alguma conversinha para elas fazerem o que a gente quer. E aí a gente começa a pensar, né? Por que a pessoa compra da marca A e não da marca B? Por que aquela pessoa escolheu um determinado destino para passar as férias? Será que os amigos e familiares influenciam as decisões das pessoas? Todas essas perguntas são perguntas que a gente consegue responder quando a gente estuda o comportamento do consumidor. E é com essas respostas que a gente vai poder, então, criar, entregar melhores produtos e serviços e também ter uma comunicação de marketing melhor. É disso, então, que se trata o estudo do comportamento do consumidor. Essa análise leva, então, em consideração as razões pelas quais as pessoas fazem as escolhas, tanto a escolha na hora de tomar a decisão de compra, como também escolhas relacionadas a como que elas usam os produtos e os serviços. Nesse primeiro mandamento do branding emocional, proposto por Mark Gobet, é uma série com 10 mandamentos, né? Então, nesse primeiro, eu vou falar sobre essa importância da gente mudar o nosso mindset de pensar em consumidores, ou seja, quem vai comprar o meu produto, para a gente entender pessoas. E aí a frase que o Mark Gobet usa é: os consumidores compram, as pessoas vivem. Então é a gente ir além de somente aquele ato de usar o produto, aquele ato de comprar o produto, a gente entender as pessoas de uma maneira mais holística, né? E aí o primeiro passo é esse, né? Qualquer relacionamento começa com o entendimento, né? Começa com a empatia. A gente precisa entender quem que são os nossos clientes, com o que eles se importam, o que dá alegria para essas pessoas, quais são os problemas, preocupações, né? Quais são seus sonhos. E as pessoas, elas sabem quando as marcas estão falando diretamente com elas. As marcas, então, devem ter um compromisso de tocar a vida das pessoas de uma maneira significante, por meio de seus produtos, serviços e sua comunicação. O esforço deve ser, então, de realmente conhecer essas pessoas e não apenas entender o que motiva ali na hora da compra. Uma abordagem profunda e de longo prazo, e não apenas uma abordagem direcionada ali para o lucro e para objetivos rápidos e de curto prazo. Por isso que tantas marcas acabam se conectando com minorias. Por quê? Elas percebem ali um grupo que não tem ninguém falando para eles, que não tem ninguém se comunicando com eles, então aí a marca cria alguma coisa para se comunicar com eles. É muito mais fácil para a gente criar conexões com grupos que têm esse gap, né? Que tem essa carência de alguém conversando com eles. Mas essa conexão, ela precisa ser real. Ela não pode ser como, por exemplo, os políticos fazem, né, em época de eleição, que eles chegam, prometem um monte de coisa, se importam com os problemas de todo mundo e depois que eles são eleitos, eles esquecem completamente de tudo aquilo que eles prometeram. As marcas não podem fazer isso.
as pessoas têm memória e hoje em dia com a internet fica tudo gravado. Então, a gente precisa de verdade fazer uma comunicação autêntica. A marca precisa viver essa visão que ela está propondo. E aí eu te faço uma pergunta. Como é que você está trabalhando esse primeiro mandamento do branding emocional aí na sua empresa? Como que você está enxergando pessoas e não apenas compradores? As emoções são a chave para a gente começar essa conexão. Para entender um pouco o que são as emoções, né? As emoções elas são uma combinação de substâncias neuroquímicas no nosso organismo e elas afetam o nosso corpo e os nossos pensamentos. Então elas podem trazer doenças e elas podem trazer bem-estar. E aí uma outra observação interessante é que as emoções elas afetam os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos também afetam as nossas emoções. Então a gente pode entrar ou num círculo vicioso ou num círculo virtuoso. E uma outra coisa também interessante é que, dependendo da expressão facial que a gente faz, a gente pode afetar as nossas emoções. Então, se a gente coloca um sorriso, a gente tem uma tendência muito maior em perceber a realidade de uma maneira positiva, e se a gente fica carrancudo ou triste, né, faz um rosto assim, a gente vai perceber a realidade de uma maneira mais triste e mais negativa. E aí, então, as emoções elas servem como um dispositivo para regular tudo que está acontecendo dentro da gente, para a gente entender e se comunicar com o nosso meio, e elas são uma espécie de mecanismo para a gente sobreviver. Muito da nossa cultura acaba se diferenciando, né, de um grupo para outro, de um país para outro, mas tem emoções que são universais e elas vão permanecer as mesmas, independente da cultura. E aí eu deixo para você uma dica de filme muito legal que é Divertidamente. Ele fala bastante sobre essas emoções principais e como que isso tudo influencia a nossa vida e nosso comportamento. Do ponto de vista do marketing, o medo é muito utilizado pelas marcas porque ele vai gerar mais venda, né? A pessoa está com medo de passar por alguma dificuldade, o medo de acontecer aquilo ali, ela vai lá e faz o que a marca está pedindo que ela faça. As marcas usam muito raiva, inveja como uma maneira de se comunicar. Mas eu, no meu entendimento do marketing, eu prefiro sempre trabalhar as emoções positivas, tá? Ao invés de trabalhar com o medo, eu prefiro trabalhar emoções positivas como o amor. Porque, na minha visão, o amor ele tem uma possibilidade de permanecer, né, de ser duradouro, e ele tem o poder de inspirar. Só existem duas maneiras da gente influenciar o comportamento das pessoas. O primeiro é manipulando as pessoas e o segundo é inspirando as pessoas. Então, cabe aí a escolha. Como que essa marca quer trabalhar? A sua marca aí, ela quer ser uma marca que manipula as pessoas por meio do medo, por meio aí de gatilhos mentais, ou você quer inspirar as pessoas a uma determinada ação? Um pensamento importante que o Mark Gobet traz aí nesse estudo sobre os mandamentos do branding emocional. Ele diz que duas emoções são principais, o amor e o medo. E ele considera que essa dualidade é primordial e que tudo à nossa volta pode ser distorcido pelo medo ou purificado pelo amor. E aí, para continuar o nosso entendimento com relação ao comportamento do consumidor, tem um conceito bem legal que é o conceito de tribos. É importante que você entenda, então, o conceito de tribos e comunidades. Vamos lá. As tribos, elas são, então, uma espécie de lar para as pessoas. É um lugar onde as pessoas podem se comportar ali do jeito que elas se sentem mais à vontade, elas podem ser elas mesmas, elas vão compartilhar objetivos, paixões, perspectivas de vida em comum com outras pessoas. Então, estar com a sua tribo é como você estar aí num lar bem aconchegante, na segurança aí do grupo que você se identifica e onde você está à vontade para ser você mesmo. É então um grupo de pessoas que seguem o estilo de vida, valores ou interesses que são semelhantes. Não é um fenômeno novo, a gente pode identificar essa formação de tribos ao longo de toda a história da humanidade, como uma maneira de criar uma defesa, um acolhimento, mas quando a gente entra no estudo da hierarquia das necessidades que foi proposto pelo Maslow, a gente entende como é que isso chega no nosso mundo moderno, né? Essa necessidade de segurança e pertencimento. Por isso que conhecer a sua tribo significa saber exatamente com quem que você está falando. E o que essas pessoas aí, que são as pessoas com quem você se comunica, desejam, sonham, aspiram, o que elas se importam de verdade.
Conhecer a sua tribo e se conectar com ela é então conhecer o estilo de vida do seu público. Os objetivos das tribos para as marcas, então, é unir as pessoas para uma experiência de vida positiva. E as marcas que trabalham o branding emocional sabem que elas precisam ajudar as pessoas a fazerem do mundo um lugar melhor. E é claro, essa visão de lugar melhor vai depender da tribo. E aí a marca só vai conseguir ressoar se ela estiver falando com aquele grupo que tem a mesma visão. Se é um grupo que não acha aquilo tudo que a marca está falando importante, ou se pensa justamente o contrário daquela marca, a marca não vai se conectar com aquele grupo. Por isso que a gente precisa criar, então, parcerias, né, com outras pessoas que já têm contato com essa tribo. E aí que a gente chega no negócio lá dos influenciadores digitais. Esses influenciadores, eles já têm contato com essas tribos, e é por isso que a marca usa essa comunicação com os influenciadores, para elas terem um atalho para chegar na tribo. Compra recorrente não é lealdade ou fidelidade, tá? As pessoas compram de maneira recorrente porque elas têm algum tipo de benefício ali. Então é algo que para elas está sendo interessante. Ou elas tiveram um bom desconto, ou elas fizeram uma boa negociação, ou tem alguma coisa ali que está valendo a pena. Agora, a lealdade é diferente. A lealdade é quando a pessoa tem uma relação afetiva com aquela marca. Então, ela pode recusar uma outra oferta que seja até melhor, ela pode ignorar a necessidade de buscar uma outra oferta, porque ela é leal àquela marca. E aí tem muitas marcas que conseguem fazer isso de um jeito incrível, né? O maior exemplo é a Apple, que muitos dos produtos que a Apple vende não são os com melhor desempenho no mercado, e além disso, muitas vezes o custo-benefício né, tem um salto aí, mas são produtos que conseguem se manter exatamente por isso, porque é lealdade, galera, não é recorrência. E aí, como é que a gente faz para começar a se conectar aí, para a gente começar a conversar de uma maneira que atraia o interesse dessas tribos? Primeira coisa, a gente precisa identificar, né? Quem são essas pessoas, o que elas se interessam, o que tem em comum com o que a gente propõe de valor e de essência, com o que essas pessoas acham importante. E aí a gente começa a criar conteúdo que vai identificar, que vai mostrar para as pessoas que a gente está aqui. É aquele tipo de conteúdo que o pessoal, quando lê, sente assim: nossa, parece que você está escrevendo para mim. Eu me sinto exatamente desse jeito que você falou. Então esse é o conteúdo que está comunicando com a tribo certa. Então é importante que as marcas conversem, né? E usem esse poder das redes sociais, dos grupos, para conversar, para interagir, não apenas ficar falando. E aí trazer histórias também desse grupo, né? Quem que são aí os seguidores da sua marca? Quem que são as pessoas que fazem parte dessa comunidade? E aí a gente chegou no pensamento, qual que é a diferença entre tribo e comunidade? Bom, a tribo é esse grupo de pessoas que identificam alguma questão em comum e elas vão se unindo ali, vão se agrupando, vão criando esse relacionamento, essa proximidade. Já quando a gente fala de comunidade, a comunidade ela é relacionada a uma marca. Então, pensando no marketing, tribo seria, por exemplo, a tribo lá do pessoal motociclista, gótico, pessoal do rock. Então, quando a gente começa a entender a diferença de tribo e comunidade, a tribo é isso, a tribo é um grupo ali de pessoas que se unem porque elas têm um determinado interesse em comum, elas têm uma determinada paixão, uma determinada visão de mundo. E aí se a gente pensa, por exemplo, no pessoal que é motociclista, a gente vai num grupo, a gente vai numa tribo, num encontro de motociclistas, a gente vai ver lá então várias motos, eles vão estar com motos de várias marcas, eles vão ter roupas de várias marcas, cada um vai ser apaixonado por uma marca diferente. Isso é tribo. Agora, quando a gente pensa numa comunidade, ainda dentro da tribo dos motociclistas, a gente tem a comunidade dos proprietários de Harley. Então, os proprietários da Harley Davidson, o que acontece? Você vai lá num encontro da comunidade da Harley Davidson, todo mundo lá compra, né, a moto Harley. Se não tem a moto, vai ter uma roupa, vai ter um tag na roupa, vai ter algum acessório, vai ter alguma coisa ali que lembra a Harley, né, que exalta a marca Harley. Então,
Os apaixonados pela marca, eles podem ser pessoas que já têm aquele produto ou pessoas que, se não têm ainda, elas vão demonstrar esse amor de uma outra forma. Mas a diferença de tribo é basicamente essa. Quando a gente está pensando numa tribo, naquela tribo as pessoas vão consumir várias marcas, mas sempre ligadas ali numa determinada linha de consumo. Mas em termos de marca, ele vai pipocar uma série de marcas diferentes. Já a comunidade, ela é um subproduto da tribo. Então é você pegar um pedacinho que está ali dentro daquela tribo e aí você tem a comunidade de marca. Por isso, então, que é muito mais difícil para uma marca começar do zero, criando uma comunidade de marca. O ideal é, então, que você comece com a busca de quem que é a tua tribo e aí, a partir da tua tribo, você chega na comunidade, você consegue, então, definir uma comunidade de marca. Legal? Gostou desse primeiro mandamento do branding emocional? Eu espero que sim. A gente vai continuar a série, tem mais 9 mandamentos aí pra frente. Não se esquece que você pode ler os artigos no meu blog, o link está aqui na descrição desse vídeo. Curte o vídeo, compartilha, acessa os outros endereços que eu deixo sempre aqui na descrição, tem Telegram, Instagram, muita coisa, e os downloads gratuitos lá no meu blog. Um grande beijo e até a próxima!